Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, né? E que a paz de Jesus possa estar presente nos nossos corações e principalmente nas nossas mentes, para que atentos possamos assimilar mais essa lição que nos dá a vida através de conversa doutrinária embasada pela doutrina dos Espíritos. É com muita alegria, com muita satisfação, né, que eu estou aqui com os irmãos de Botucatu e mais tarde, né, quando for para o YouTube e para o Facebook, de várias regiões do país e do planeta, né, porque se alastra. Sem mais delongas, vocês estão vendo aqui Jesus Gonçalves, né? Eu estou no centro nesse momento. Nós temos trabalho todos os domingos que para as comunidades carentes do nosso entorno, que não são poucas, né? E todo domingo a gente dedica a manhã inteira para a ação social Amazonas Hércules, que também foi ranceniano. E a história dele também é muito parecida com a de Jesus Gonçalves. Bom, em primeiro lugar, por que Jesus Gonçalves, que comanda, que nos instrui, nos intui, nos orienta aqui nessa casa no Rio de Janeiro? Há 28 anos atrás, quase 29 anos atrás, meu pai doou uma casa onde eu estou agora. E eu doei a casa para abrir um centro espírita. Não seria um centro espírita, seria uma clínica de psicologia. Eu sou psicólogo, além de economista, e também a mãe dos meus filhos é psicóloga. Então, nós iríamos abrir nessa casa uma clínica de psicologia. E eu comecei a estudar sozinho o Livro dos Espíritos nessa casa, ao mesmo tempo que eu fazia limpeza dela, fazia arrumação, é muito grande. A casa tinha até piscina, né? E eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos. A vizinha soube disso, veio estudar o Livro dos Espíritos comigo. A irmã dela soube, também veio estudar. Ou seja, não levou um mês, adeus clínica de psicologia, virou centro espírita. Aconteceu muito, 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 muito rápido, né? E nós começamos engatinhando, né, a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, sempre procurando nunca nos desviarmos do que a doutrina deseja para cada um de nós, né? A casa fez um ano e as pessoas começaram a perguntar quem aumentou, quem aumentou, quem aumentou. E eu, na minha santa ignorância, né, achava que a gente não precisaria de mentor, que nós trabalharíamos com os espíritos. E a nossa casa tinha um foco desde o começo. Tanto é que a palavra educação está inserida nela. E o foco maior era estudo. Nós queríamos nos voltarmos 90% para estudar a doutrina dos espíritos, que a gente sabe que é muito vasta. Só os livros de Chico são 400, né? Então, nós tínhamos muito material para estudar. E começaram a chegar as pessoas, né, vindo daqui, vindo dali. Eu comecei a fazer palestra em algumas casas, aí as pessoas se interessavam, vinham conhecer, acabavam ficando, ou seja, ela imediatamente tomou, né, um vulto assim bem, bem satisfatório. E depois a gente ficou sabendo, através do Divaldo, né, que tinha essa casa já era para ter sido aberta, que bastava alguém abrir uma porta, que seria imediato, que na espiritualidade isso já estava formado. E aí nós fomos, eu e mais duas pessoas, assistir o trabalho, participar do trabalho de Eurípides Barçanufo em Sacramento. E fui lá com o pessoal para aprender, que eu sempre tive assim uma vontade, uma ânsia muito grande de aprender, de saber, de estudar. Eu adoro estudar. Então, nós fomos lá e participamos. No sábado ia ter um teatro. E nós resolvemos não assistir o teatro e ir até a casa da prece de Chico Xavier, em Uberaba, que ficava perto. E lá fomos.
E veio à minha cabeça, né, para perguntar para eles lá se teria um mentor, se a gente escolhe, o mentor se apresenta, como é que seria isso? Né? Até para dar uma satisfação para as pessoas que questionavam quem seria o mentor. O Chico não estava nesse dia e uma pessoa nos atendeu, que eu não esqueço até hoje, o nome dele, José Maria, e de uns olhos azuis tão profundos que chegava a incomodar a gente olhar nos olhos dele, um azul incrível. E eu conversei com ele, ele falou: se vocês esperarem no final, eu converso com vocês. E nós esperamos, né? Aquela simplicidade toda da casa da prece, muita gente, deixamos todo mundo embora, sentamos com ele e ele falou para a gente, né? Mas antes dele falar, me veio muito nítido na cabeça conversar ou falar com a Amazonas Hércules. Depois eu falo quem é, né? Eu disse assim, isso ficou muito forte na minha cabeça. Tá bom. E essa pessoa ficava perguntando insistentemente, mas vocês não sabem quem é o mentor? Vocês têm certeza que não sabem quem é o mentor? E como a gente estava começando e só estudando os clássicos, na minha cabeça vinha Camille Flammarion, Bezerra de Menezes, né, Gabriel Delane, só esses espíritos, né, pelos quais a gente já conhecia. E aí ele falou assim, não, quem estaria disponível, porque o mentor ele não diz que vai, né, ele se coloca à disposição e a gente aqui escolhe. Quem estaria disponível seria Jesus Gonçalves. E eu levei um susto, assim, quem que eu nunca tinha ouvido falar nesse espírito, nunca tinha lido nada e nunca tinha ouvido falar. Mas tá, saímos lá um pouco desanimados, né? Meio que frustrados, né? E no outro dia eu fui direto na casa de Amazonas Hércules. Amazonas Hércules aqui no Rio de Janeiro, bem perto da gente, tem uma colônia de rancenianos, Curupaiti, imensa, imensa, é uma cidade, né? Hoje desativada praticamente, por conta, né, do tratamento da rancenice. Mas nessa época, eram pavilhões e pavilhões e pavilhões lotados de rancenianos. E eu tinha, antes de abrir mesmo a nossa casa, convidado por um amigo, ido a essa colônia, e lá é que a gente começou a descobrir a mediunidade, né? Porque eu comecei a dar passe sem saber o que era passe, né? Para totalmente mediunizado, comecei a fazer prece que não era eu que fazia a prece, e eu me sentia muito à vontade dentro da colônia de rancenianos. É como se eu estivesse em casa. Eu sentava na cama deles, eu mexia nas feridas deles, eu tomava café do copo deles, né? Isso assim com uma naturalidade, uma coisa impressionante, que depois eu comecei a me questionar por conta disso tudo. Não sabia quase nada de doutrina nessa época, né? Quase nada. E aí Amazonas Hércules é um ranceniano que já não tinha as pernas, não tinha parte do nariz, já com bastante, né, deformidade no corpo, e ele morava lá numa casinha, e ao lado da casa tinha ele criou um centro espírita Filhos de Deus e fazia, né, dirigia esse centro. Fui várias vezes lá. E eu ia muito na casa de Amazonas Hércules, porque eu tinha uma coisa muito forte com ele, uma afinidade muito grande. Eu não conseguia ficar distante, né? E na segunda-feira, chegamos domingo de Sacramento, na segunda eu fui direto para a casa dele. E aí contei toda a história para Amazonas Hércules. E Amazonas Hércules virou, ele estava na cama, né, tudo muito simples, né, ele estava na cama, sentado, mas sem as pernas, né, e virou assim o corpo e puxou de uma estante um livro chamado Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Naquele momento, e se eu me emocionar, vocês vão me perdoar, porque até hoje isso me emociona bastante, né? Naquele momento, é como se eu tivesse. Foi muito estranho, é como se eu tivesse saído do meu corpo, sei lá, eu me sentia assim, diferente de como eu estava. E eu comecei a chorar bastante.
E ele me deu o livro, eu fui para casa e não conseguia ler. Era uma dificuldade muito, muito grande para ler. Eu li o livro todo, levei algum tempo para ler, para digerir, e comecei a emprestar o livro para várias pessoas do centro. E as pessoas foram se identificando com esse espírito. Ao mais de 4 anos depois é que ele veio, né, se comunicar, né, dando as boas-vindas, agradecendo, explicando várias coisas. Eu, em 2002, eu estive nos Estados Unidos para fazer um ciclo de palestra, mais de, tinha mais de 100 palestras para fazer lá em vários estados americanos. E quando voltei, eu fui convidado pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá da casa de Divaldo, né, da Mansão do Caminho. Eu convidei eles para vir aqui fazer um trabalho e depois eles me convidaram para ir lá. E eu fui e passei uma semana com eles. E 3 dias eu almocei com o Divaldo, na casa do Divaldo, e num dia da reunião que ele dava, né, da reunião doutrinária, eu fiquei com ele lá no... Ele me chamou e eu fiquei com ele lá no púlpito, sentado com ele à mesa da reunião doutrinária. E eu, né, quase me tremendo todo, porque a gente, naquela época, ainda era muito, né, a gente muito fraco nessas coisas, né, e sem saber o que fazer, não sabia onde enfiar minha cara de frente para uma multidão, né, e aí eu tomei de coragem, assim, vou fazer pelo menos uma pergunta para ele, não vou perder essa chance. E aí pedi, né, licença, né, a palestra ainda não tinha começado, pedi licença a ele para fazer uma pergunta e ele disse que eu poderia fazer. Assim, Gerson, o Divaldo, é, tem alguns espíritos que vêm, se comunicam, mas eu não tenho coragem de dizer os nomes. Eu ainda me sinto muito inseguro com relação a isso. E eu não falei nome de ninguém. Primeira vez que eu falava com o Divaldo, né? E aí ele falou assim, não, você pode ter certeza que são eles. E falou o nome de todos eles. Inclusive, Jesus Gonçalves, que está aí do teu lado, está dizendo que a casa está sendo bem direcionada, né? Com base na doutrina dos espíritos, que a gente não se descuida disso, né? E aí eu fiquei mais tranquilo e a partir daí eu comecei a dar os nomes, né, dos espíritos que se comunicavam. Passado algum tempo, né, me liga a pessoa do Rio de Janeiro que tratava da agenda do Divaldo. E chega para mim e fala assim, ô Bira, o Divaldo perguntou se não pode fazer uma palestra lá na sua casa. Eu achei, isso é piada, né? Isso é brincadeira. Porque aqui Divaldo fala para 5 mil pessoas, né? Nos grandes locais de eventos, né? E todo mundo sabe disso. Assim, nós não temos quando nosso salão não cabe nem 150 ou 200 pessoas, né? Não temos condição de receber Divaldo lá. Vai ser só se for uma coisa fechada, mas aí eu não gostaria que fosse assim, né? É, é muito elitista isso, né? Então, assim, não, ele quer fazer uma palestra lá, justamente, não por minha causa, mas por causa de Jesus Gonçalves, né? E aí ele veio, são 3 imóveis, eu fiz circuito interno de TV em todos os lugares que vocês possam imaginar. Todas as salas, salão, garagem, tudo. Tinha telão, tinha circuito interno de TV. E tivemos 650 pessoas na casa nesse dia. Isso porque a gente não divulgou, né? E foi tudo muito bom. Ele ia fazer um estudo, mas na hora ele falou assim, não, eu vou falar sobre Jesus Gonçalves. E aí começou a falar. Numa das reencarnações de Jesus Gonçalves, ele foi Richelieu na França. A gente vai ver isso também daqui a pouquinho. E quando Jesus foi Richelieu, Divaldo foi secretário de Richelieu, chamado José, né? E ele começou a contar. E falou-se assim, nessa casa, Jesus Gonçalves reuniu vários visigodos, porque Jesus Gonçalves foi alarico, chefe bárbaro
né, dos visigodos no século IV de Roma, né? E nessa casa estão reunidos vários visigodos. E com o tempo a gente começou a perceber que a grande maioria dos trabalhadores da casa tem problema de pele, né? Olha a hanseníase aí. As coisas todas foram se encaixando, né? E essa é a história introdutória do porquê que a nossa casa hoje é direcionada por esse espírito, que hoje trabalha com Bezerra de Menezes, com Manuel Filomeno de Miranda e com outros espíritos, né, na sua trajetória. Desde o início das vidas que a gente conhece de Jesus Gonçalves, uma coisa se destaca muito forte, que é a determinação. Jesus Gonçalves sempre foi, e desde que se conhece, mesmo para o mal, ele era uma pessoa extremamente determinada, organizada e disciplinada. Então, foi aí também que eu comecei a fazer uma autoanálise, que eu tenho essa característica, né? De sempre, desde jovem mesmo, eu sou uma pessoa muito organizada, muito chata com isso e muito disciplinada. Então, não é à toa, né, que a gente tem essa ligação, né, de para poder direcionar um centro. Eu acho que ele não teria como dirigente de uma casa espírita uma pessoa que não tivesse organização, que não tivesse disciplina, não ia dar certo, né? E isso até reforçou em mim muito essa questão. Então agora a gente vai entrar nos slides para a gente ver um pouco da vida desse espírito. Aí já está na terceira coisa. É. Tá, a trajetória de Jesus Gonçalves, né? É um espírito que vem da barbárie para a luz. E numa citação de Allan Kardec, a gente tem, né, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Pelo andamento da história dele, a gente vê o quanto se aplica essa citação de Kardec, né? A educação é como uma sementeira de flores que se cultiva ao longo do caminho do ser, para que no futuro, ao assumir seu papel no espaço da vida, todas as estações da idade possam ser perfumadas. Tudo tem uma razão de ser na existência humana. Não há um único sofrimento que não seja repetido. Em sofrimento que tereis que suportar. Está lá no Céu e Inferno. E isso serve para todos nós, né? E para Jesus Gonçalves serviu de uma maneira muito. A gente vai ver que o primeiro livro que Jesus Gonçalves leu da doutrina espírita foi exatamente Céu e Inferno, né? Da barbárie para a luz, né? Nós temos nessa primeira figura aí um desenho de Alarico, chefe visigodo, que a gente vai ver um pouco mais depois. A segunda figura, Richelieu, e a terceira, Jesus Gonçalves, né? São as três reencarnações que a gente conhece de Jesus Gonçalves, sabendo que entre Richelieu e Jesus Gonçalves, ele reencarnou outras vezes com Hanseníase, né? Na reencarnação, nós encontramos as oportunidades. Então, tem aí 1.500 anos, século IV a, né, ao século XX, né, que tem as reencarnações, que são as oportunidades que esse espírito, como todos nós, tem para poder corrigir o rumo da sua vida através das suas provas. E, se não aceita, vem a expiação pela não aceitação dessas provas, para que venha se tornar uma missão que serve como instrumento para a nossa evolução. Então, a gente percebe na personalidade nessas três personalidades desse espírito,
né, o fator determinante é a tenacidade, é a determinação, né? Oportunidade. Jogar fora as impurezas imprestáveis e ficar com a vesta nupcial e pura das virtudes humanas. Somente elas purificarão o campo da consciência e trarão a suprema felicidade. Nas oportunidades que nós temos ao longo das nossas reencarnações, é pouco a pouco, a natureza não dá saltos, nos ensina a doutrina espírita, né? Então, de acordo com essas oportunidades, quando nós as aceitamos, é que nós vamos construindo a felicidade que o espírito almeja e que um dia alcançará. Acreditava ter o mundo aos seus pés. Um encontro com Santo Agostinho, então bispo de Hipona, no ano de 410 depois de Cristo, diz quando este vai pedir humildemente ao cruel general que não seja impiedoso na invasão a Roma, oferecendo em troca a sua própria vida em favor do povo romano. E Alarico responde para Aurélio Agostinho: Eu sou teu Deus, não me fale em nome de outro Deus. Bom, é, Alarico, ele era um soldado do exército romano naquela época. E ele aprendeu todas as questões de guerra. Só que ele almejava um posto muito maior dentro do exército romano. E não lhe deram. E ele, com muita raiva, ele abandonou o exército romano e criou o seu próprio exército de visigodos, de bárbaros, né? Que invadiu Roma nessa data 410 depois de Cristo, na nossa era. E o que aconteceu? Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, ele estava em Roma nesse momento. E ele foi até Alarico para implorar a Alarico não invadisse Roma, porque sabia que se aquele exército visigodo invadisse Roma, não ia sobrar nada nem ninguém, porque eles eram muito impiedosos, né? Eles decepavam, era criança, idosos, mulheres, não tinha, apareceu na frente, eles matavam, né? Então, e ele foi muito, né, pelo exército de visigodos. Aurélio Agostinho, lá com Alarico, foi muito ameaçado e quase que morto e colocado seu corpo e sua cabeça pendurado em Roma para que o povo soubesse que Deus era ele, Alarico, não esse Deus que as pessoas falavam, não esse Deus que Aurélio Agostinho pregava. E, numa última tentativa, Aurélio Agostinho implora a Larico que não invada as igrejas, pelo menos, que preserve as igrejas para, para eles, né? Seria uma grande demonstração que ele poderia ter dado. De um lado, tinha a energia de uma pessoa muito má, e de outro lado, a energia de uma pessoa muito boa. E como sempre a gente sabe que a energia boa vai prevalecendo ao longo do nosso tempo, porque a gente vai aprendendo, né? Alarico invadiu Roma e não chegou perto de nenhuma igreja. E Aurélio Agostinho, voltando para Roma, falou para todas as crianças, mulheres, doentes, idosos, que fossem para as igrejas, que ficassem dentro das igrejas, que não saíssem. E assim foi feito. Então, muitas vidas foram poupadas, porque esse cruel visigodo, naquela época, né, que se achava Deus na Terra, né, poupou por conta da energia de Aurélio Agostinho. Né? Então, foi uma das passagens dessa história desse espírito. No entanto, o encontro com o sacerdote santificado, suas palavras inspiradas nos ideais cristãos, marcaram de alguma forma a alma do guerreiro,
como semente de misericórdia que só viria a amadurecer séculos e vidas mais tarde. Só pelo fato de Alarico ter apoiado a ideia de Agostinho, né, já significa que já foi plantada aí uma semente. E, a partir de então, Aurélio Agostinho passou a ser o orientador desse espírito que, nessa época, se chamava Alarico, né, e é o mentor dele até hoje, né? Veio Richelieu, que é um dos maiores, se não o maior, estrategistas que o planeta já conheceu. A razão do Estado era a sua razão de ser. Ele não teve piedade daqueles em que, em sua opinião, enfraqueciam o reino da França. O homem é imortal. E são palavras de Richelieu. Sua salvação está no outro mundo. Olha como já mudou de Alarico para Richelieu. O Estado não. Sua salvação é agora ou nunca. Para mim, existem dois deuses, Deus e a França. Então, aí ele já estava, apesar dele ser um ateu, não acreditava nada, mas como a França era católica, né, nessa época, ele trazia esses dois. Mas a França era muito mais importante para ele do que esse Deus. Então, ninguém podia falar mal da França, ninguém podia fazer nada, absolutamente nada, com relação à França, que ele mandava matar. Como Alarico, ele matava. Como Richelieu, ele mandava. Ele já não usava da força e nada para tirar a vida do próximo. E ele era tão considerado na França, nessa época, que ele morava no palácio, o Luís XIII, se não me engano. Né? E Richelieu tinha o corpo coberto de tumores. Olha a Hanseníase aí já se pronunciando com o problema da pele, né? Então ele fazia tudo isso na cama, né, do seu quarto no palácio, né, na França. Ele que fazia, ele comandava tudo dessa forma, né? Então foi um dos maiores estrategistas que o planeta já conheceu, né? Agora, para me ler isso aqui vai ser. Só um minutinho aqui, porque está cobrindo aqui uma parte. Aos 4 de dezembro de 1642, data de sua, de sua morte, suas últimas palavras foram: meus únicos inimigos foram os inimigos da França. Então, quando ele desencarnou, né, ele até desencarnar, ele considerava a França. Isso é mais uma prova da determinação dele. Não importa para onde ele dirigia, mas ele era uma pessoa extremamente determinada. Ele cismava com aquilo e era aquilo. E prossegue esse espírito em sua marcha evolutiva rumo ao reino do Pai. A veneração excessiva à pátria obscureceu-lhe a visão e empanou uma carreira que se delineava das mais promissoras. Certamente, este devotamento conceder-lhe-ia méritos perante a justiça divina. No entanto, não soube ele penetrar no real valor do amor ao Criador. Disse Jesus que o maior no reino de Deus seria aquele que se convertesse no servidor de todos. Este espírito, embora em ascensão, tomara por princípio servir à pátria em nome da pátria e em nome da pátria praticara crimes hediondos, né? Então, até nesse momento, esse espírito tinha essa dificuldade, né? Ela guardava ainda dentro de si essa questão da morte, né? Do poder de tirar do outro, né? A teu mando, milhões de açoite erguiam-se, abrindo feridas, mutilando membros, promovendo aleijões, desconjuntando corpos.
Aniquilaste a alegria de viver de dezenas de cidades, levando a apreensão e o terror à simples aproximação de suas tropas. Para o resgate de tais violações, receberás as artes por ferramentas que te permitirão recompensar o terror de outrora, pela alegria do divertimento sadio que proporcionarás aos povos das cidades em que habitarás. Porém, não as receberás de forma facilitada, não, porque não haverão facilidades para ti. A espiritualidade estará assistindo o teu reeducar e colocará em teu caminho as oportunidades, mas competirá a ti aproveitá-las ou não. É uma mensagem dirigida a esse espírito, né, que, tendo feito todo esse mal ao longo das suas existências, ao longo das suas reencarnações, foi dado para ele levar alegria para o povo. Olha a ação de causa e efeito, né? As provas e expiações. Então, ele ia trazer, através de várias oportunidades e vários segmentos da animação, para a alegria do povo, que a gente vai ver isso quando ele se torna, né, o nosso querido Jesus Gonçalves. E Jesus Gonçalves tem um livro também de poesias, Flores de Outono. Essas poesias são divididas em 3 partes, esse livro. Poesias quando ele era ateu, poesias quando ele era espírita e poesias psicografadas por Chico Xavier. E uma delas, Segundo o Coração. Devera para o amor haver na gente um coração intercalado, que para o amor pulsasse unicamente, sem ódio, sem rancor e sem pecado. Que fosse um coração imunizado contra qualquer sentido diferente, feito do amor por ele escravizado, pulsando sem cessar, constantemente. Que o amor impuro que o purificasse, banindo a ingratidão, a falsidade e sem amar, a mais ninguém deixasse. Que a vida desse o dom da meiga flor, tornando-a sem luxúria, sem maldade. Amor, somente amor, somente amor. Quem é Jesus Gonçalves? Jesus Gonçalves nasceu no dia 2 de julho do ano de 1902, no vilarejo de Borebi, interior de São Paulo. Aí uma foto da casa onde ele nasceu, em Borebi, São Paulo, né? Super simples, não tinha nada em torno, era uma casa bem simples. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer no cadinho da vida, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. Isso é uma citação de Leon Denis no Problema do Ser, do Destino, da Dor, um clássico da doutrina espírita, né? Um livro fantástico, maravilhoso, que se encaixa perfeitamente aí na trajetória desse espírito. Trabalhando como tesoureiro da prefeitura, já com seus 20 anos, Jesus casa-se com Dona Teodomira de Oliveira, viúva com 2 filhas, que mais tarde lhe dá mais 4 filhos. Aí a foto de Jesus com Teodomira e Teodomira com um dos 3 filhos de Jesus. Está faltando o Carlos, que era o mais novinho, que não está aí, né? Eu tive a oportunidade de ir a Bauru, né, conhecer a filha de Jesus Gonçalves, que ainda está viva, né? E conheci os netos dele também, e foi de uma grande emoção. Tudo isso está registrado, né? E nós conversamos muito, e também visitei o Hospital Colônia de Aimorés, onde ele ficou um tempo, né? Que a gente vai ver isso daqui a pouco.
Após 8 anos, em 1930, a Teodomira desencarna devido a uma tuberculose, deixando sozinho cuidando dos 6 filhos. Os momentos difíceis que se sucederam à morte de sua companheira não impediram de continuar levando alegria ao povo da cidade. Nessa época, além de trabalhar na prefeitura, Jesus participa da Jazz Band de Bauru, tocando clarinete. Ainda nas artes, ele também atuava e dirigia peças de teatro de autoria própria nos teatros de Bauru e das cidades vizinhas. Ele colabora também com os jornais Correio da Noroeste e Correio de Bauru, com prosas e poesias. Lembra quando a gente falou que ele teria como missão, né, levar alegria e diversão para todos? Seria a forma dele pagar para a tristeza que ele causou para muita gente. Então, era a prova que ele tinha que cumprir, né? Então, nessa época ainda não estava com a Hanseníase, né? Ela veio daqui a pouco, e ele já estava envolvido nessas atividades na cidade que ele estava naquele tempo. Algum tempo após o desencarne de Teodomira, surge uma companheira, Anita Vilela, sua vizinha, que lhe ajudava a cuidar do lar. Eles se envolveram e casaram-se, uma união sincera que duraria 12 anos. Vem então a grande provação na sua vida. Aos 27 anos é acometido pela hanseníase, popularmente lepra. Não compreenderia naquele momento, mas era cobrado dele um tributo por reencarnações passadas. Nada é à toa nem por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, porque tudo é de Deus, né? Então, o que aconteceu? Jesus Gonçalves se viu as 2 filhas da Teodomira, após ela ter desencarnado, elas foram morar com parentes da Teodomira. E Jesus Gonçalves ficou com seus 4 filhos, né, ali naquela cidade, e tinha que trabalhar. Então, ele contratava várias mulheres, né, para cuidar, para ficar como babá, como governanta da sua casa e cuidar das crianças. Só que as crianças não queriam, né, que ninguém tomasse conta deles. E pintava o 7, né, e nenhuma mulher conseguia ficar naquela casa para cuidar das crianças. Olha como é que as coisas acontecem. Anita Vilela, que era a sua vizinha, vendo da dificuldade de Jesus, começou a se oferecer para cuidar das crianças e as crianças aceitaram muito bem essa ajuda. E ele acabou casando-se com ela. A importância dessa mulher nessa história, a importância dessa mulher na nossa vida, ela é muito grande. Por quê? Jesus Gonçalves contraiu a lepra, ela não. E ela fez todo o movimento na cidade e acabou sendo, por vontade própria, internada no leprosário junto com seu marido, que tinha lepra. E junto com ele, o filho mais velho, Jaime, também contraiu a lepra. Então, os 3 foram morar e os outros filhos foram dados, né, para os seus parentes criarem. E ela foi morar com Jesus no leprosário ela desencarnou sem ter a lepra, né? Olha que prova de amor impressionante, né, de uma pessoa, né, de um espírito, né, de uma mulher, né? Então, isso que essas partes da história que vai chamando a nossa atenção. E aí vem outra poesia de Jesus Gonçalves que se chama Flores de Outono, que é o nome do livro de poesia. E que diz assim, tem uma amiga nossa que hoje mora em Poços de Caldas, mas ela morava em Lorena, São Paulo, e ela musicou algumas poesias de Jesus Gonçalves. É de uma emoção impressionante, né? É uma delas que ela musicou, essa daí. Na miragem do tempo decorrido, que foi que eu fiz na luta desvelada? Na trama do caminho andei perdido, morejei loucamente e não fiz nada. Agora, esta visão desconsolada do espinhoso caminho percorrido
como se eu fosse a causa desastrada dos desastres sociais que hei sofrido. Quanto labor e prantos em tantos anos, e quantas esperanças e ilusões para colher no fim de meus desenganos. Porém, das amarguras no abandono, eu fiz um ramalhete de emoções com pobres flores do meu triste outono. As poesias dele são lindas, lindas, lindas. Elas tocam o coração da gente. Como bom cidadão, respeitador das normas e leis, Jesus se afasta da sociedade como era determinado pelas normas médicas em vigor na época. Aposentado prematuramente, passa a viver em uma moradia cedida temporariamente pela Câmara Municipal. Um pouco mais tarde, um amigo que compreender o sofrimento de Jesus cede-lhe um espaço na sua fazenda, e lá ele se dedica ao trabalho do lavradio. É uma outra coisa também que impressiona, porque naquela época, e durante muitos anos, e eu até me lembro disso quando eu era pequeno, né? Se alguém era detectado com lepra, imediatamente era colocado no sanatório. E as famílias, ninguém podia mais, né, visitar. A visita era feita com uma distância muito grande. Eu estive lá no asilo colônia, né, de Aimorés, eu vi como é que eles faziam. Eles ficavam numa distância muito grande, os parentes, para ver os rancenianos lá do outro lado do muro, né? Era uma coisa impressionante. E Jesus Gonçalves conseguiu abrir as portas dos leprosários, né? Com o seu trabalho. No dia 16 de agosto de 1933, ele é recolhido pelo serviço sanitário e é internado no Asilo Colônia em Moraes, recém-inaugurado em Bauru. Para surpresa dos funcionários da saúde pública, não ofereceu nenhuma resistência, que era prática da época as pessoas terem resistência com relação a isso. E nessa época que ele questiona sobre Deus. Onde estava o Deus de que tanto se falava? E entram num momento de revolta íntima, né? Ele ainda nesse momento, apesar de fazer aquele tipo de poesia, ele não conhecia Deus, ou ele não queria admitir Deus na sua vida, né? Aí tem uma vista aérea do leprosário de Aimorés, 1935, né? Onde ele ficou durante alguns anos. Na colônia de Aimorés, em Bauru, onde fica de 1933 a 1937. Jesus mostrava-se mais resignado com a convivência com os semelhantes e irmãos na dor, e é chamado de mestre por sua imensa disposição e capacidade de trabalho. Olha o carisma, olha a determinação, olha a certeza, a personalidade forte desse espírito, né? Que chega no leprosário e já faz com que todos o chamem de mestre, né? Por conta do seu vigor, por conta da sua liderança, né? E, graças a estas virtudes, Jesus Gonçalves torna-se muito prestigiado. E assim sua companheira Anita Vilela, apesar de ser sadia, consegue, depois de certa relutância de Jesus Gonçalves, internar-se em Amorés para viver com ele e seu filho, né? Aí tem uma foto da Jazz Band, criada por Jesus Gonçalves. Ele é o que está de clarineta, né? Aí, né, nessa foto, para vocês identificarem, né? Tem um que está com violão, depois vem o outro que está de clarineta. Esse é o Jesus Gonçalves. Já dá para notar alguma diferença no seu rosto, né? E aqui é a equipe de futebol, até isso ele criou, né? Jesus Gonçalves é o primeiro aqui de frente para a tela à sua direita, né? E já até time de futebol ele criou com os rancenianos, né? Ele realmente foi um líder nato. Ele conseguiu mobilizar desde a época de Alarico, que ele conseguia sempre numa determinação incrível
ter certeza daquilo que ele fazia, né? Do que ele queria fazer, do que ele desejava. Em setembro, deixa eu pegar aqui, porque tem uma parte aqui que não dá para ler. Ainda bem que eu trouxe minha cola. Em setembro de 1937, obtém a transferência para Padre Bento, e assim segue para essa cidade junto com seu filho Jaime, sua inseparável e dedicada companheira Anita Filela. Depois a gente vai se estender um pouquinho. Mas não conseguiu chegar até lá. Durante a viagem, as dores no fígado o obrigaram a parar em Tu para receber assistência médica, ficando no hospital de Pirapitingui, convencido pelo diretor do hospital com promessas de melhores cuidados médicos. Em Pirapitingui, Jesus logo se revela o mesmo indivíduo de destaque, um líder natural entre os internos. Fundou ali a Jazz Band, a Rádio Clube de Pirapitingui, que existe até hoje, e um jornal interno, o Nosso Jornal. Com o avanço da doença, a dor, a angústia e a solidão levam Jesus Gonçalves a buscar Deus. Mas ele o nega ainda, procurando somente nas vestimentas do trabalho, da atividade artística e da criação. Aqui cabe uma abertura, um comentário muito interessante. Em Aimorés, ele estava, né, ficou 4 anos, e ele estava com dores incríveis, né? Dores imensas. E em Aimorés não tinha condição para tratar, né, da hanseníase, da lepra dele, que já estava muito forte no seu fígado, né? E aí o que que ele faz? Ele começa a escrever cartas para esse leprosário, né, esse hospital colônia, Padre Bento, lá em Bauru, porque lá tinha melhores condições para atender a demanda da sua doença progressiva, né? E o tempo passava, ele mandava carta, nenhuma resposta. O que estava acontecendo? O diretor de Aimorés, sabendo que ele queria ser transferido para Padre Bento, e não querendo perder o líder que fez com que o leprosário ganhasse vida e tivesse a participação de doação de muita gente, o diretor simplesmente rasgava as cartas. E Jesus Gonçalves, já cansado de esperar, solicita que seu filho Jaime e um amigo pule um muro e vá até Bauru, a Padre Bento, solicitar a transferência de Jesus Gonçalves. E assim foi feito. Uma ambulância chegou em Aimorés para transferir Jesus Gonçalves para Padre Bento, lá em Bauru. Só que, no meio do caminho, nada é à toa e nada é por acaso, parece que está tudo programadinho, né? No meio do caminho, ele começa a sentir dores horríveis, horríveis, né? E tinha, nessa mesma direção, o Hospital Colônia Pirapitingui, que tinha as mesmas condições do Padre Bento. E ele foi para lá, e de lá não saiu mais, né? Aí foi ele, o filho e a companheira, né, Anita Vilela, para lá, né? E lá, chegando, ele teve o mesmo comportamento que ele tinha em Aimorés. Criou banda, jornal, teatro, ele escrevia, atuava. Era uma coisa impressionante, né, o que esse homem fez tendo essa doença, né? Não vai? E mais uma poesia de Jesus Gonçalves. Gosto da noite. Gosto da noite para ver o mundo à luz da lua envolto na penumbra, dormindo no silêncio. Silêncio que me prende e deslumbra. Gosto da noite, amiga de quem pensa, e de quem sofre e a vida não tolera. Também de quem padece de descrença, que numa noite longa, eterna, espera. Porque se o mal, o bem tudo adormece, e cada ser o outro ser esquece, dentro da noite tudo é mais sincero. Gosto da noite, o mundo é menos duro. Não penso tanto no que em vão procuro, e que de dia simplesmente espero. Anita, a segunda esposa, né, desencarna, e não foi de hanseníase.
foi por um tumor no útero. E em seu velório ocorreram vários casos de clarividência por parte de alguns amigos seus. E finalmente Anita passa para Jesus uma mensagem através de um médium. Mensagem esta que durante 40 anos não fez eco em seu coração. Em linguagem muito conhecida dos dois, lhe fala: velho, não duvides mais, Deus existe. Impressionado ainda pelo teor íntimo das confidências trocadas, o materialista Jesus Gonçalves, no entanto, de espírito ponderado e analista, não se deixou levar pelo primeiro impacto da emoção, mas, consultando a razão, foi buscar nos livros espíritas explicações para o sucedido. O que aconteceu? Jaime, filho de Jesus Gonçalves, casou em Pirapitingui. E quando Anita estava sendo velada, a esposa de Jaime começou a ver o espírito de Anita ao lado do corpo e entrou em pânico. E começou a ter, né, incorporações, né, entre aspas, ali naquele momento. Os enfermeiros foram chamados e não conseguiram segurar a esposa de Jaime. E chegou um enfermeiro que não tocou na esposa de Jaime, apenas impôs a mão. E ela parou imediatamente de ter as suas exteriorizações mediúnicas. E isso fez com que Jesus Gonçalves ficasse impressionado. Como que alguém que impõe uma mão consegue fazer com que a outra pessoa fique tranquila, fique calma, né? E uma outra questão é essa citação: velho, não duvides mais, Deus existe. Velho era um termo que a Anita usava apenas com Jesus Gonçalves. Ela não usava esse tema carinhoso, né, essa palavra carinhosa, para com Jesus Gonçalves na frente de outras pessoas. Era só na sua intimidade, o que também impressionou muito Jesus Gonçalves. Então ele não teve outro caminho a não ser pesquisar, já que era um espírito, já que é um espírito muito inteligente, né, sempre foi. Infelizmente, em determinados momentos ele direcionou sua inteligência para fazer o mal, mas agora a razão estava mais forte. Então ele queria saber por que isso de fato acontecia. Não quer dizer que acreditava em Deus, não trazia Deus para si ainda nesse momento. Ele queria uma explicação científica para isso. E O Céu e Inferno foi o primeiro livro que chegou às suas mãos. A sua conversão definitiva ocorreu certo dia em que suas dores no fígado se apresentavam bem mais fortes que de costume. Os remédios não surtiam efeito e resolveu então chamar por aquele Deus no qual ainda não acreditava. Retirou um copo de água da talha, colocou-o na mesa da cozinha e desafiou: se Deus existe mesmo, dou 5 minutos para que coloque nesta água um remédio que me alivie a dor, né? Era ousado, era prepotente, né? Então, ele fez isso porque não aguentava mais de dor e também para saber se de fato Deus existia. Quando bebeu a água, sentiu que estava totalmente amarga. Chamou um companheiro que confirmou a alteração da mesma. Após 2 minutos, nada mais sentia em dores e ficou ao mesmo tempo agradecido, espantado. Extremamente materialista ainda, mas bastante impressionado, reexamina então suas bases materialistas e nos dias seguintes, já com suficientes provas e chamamentos, pôs-se a buscar nos estudos de obras espíritas as respostas que sempre procurou. Olha que trajetória, 1.500 anos esse espírito, 1.500 da vida que a gente conhece, mas e antes disso, né? Então, desde que a gente conhece esse espírito, né, 1.500 anos ele levou para entrar em contato com Deus.
E O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, foi o marco inicial da grande transformação que ocorreria em seu ser, né? Dedicou-se então, dedicou-se então com o mesmo empenho que lhe era característico da alma, à construção e edificação de um centro espírita em Pirapitingui. Buscou ajuda às comunidades espíritas para a construção do centro e estabeleceu um elo de ligação sem precedentes entre leprosos e a sociedade. Nesta época, rejeitou o apelido mestre, pelo qual era chamado desde Amorés, devido à sua reconhecida superioridade intelectual e temperamento de líder. Reconhecida superioridade intelectual e temperamento de líder, desde aquelas épocas, né? Mas ainda faltava o reconhecimento, né, religioso, né, a questão da presença de Deus. E em 1947, 1945, ele fundou a Sociedade Espírita Santo Agostinho, após muito estudo e superação de grandes dificuldades. Agora fica aí uma questão, né? Por que Sociedade Espírita Santo Agostinho, se ele não sabia de absolutamente nada, né? Que inspiração que ele teve para que Santo Agostinho fosse escolhido como sendo o mentor lá da casa espírita que ele fundou. Para não se afastar do trabalho, construiu uma casinha nos fundos do centro, pois a doença, já em estado bastante evolutivo, tirara as forças, dificultando assim seus movimentos, mas não o impedido de trabalhar. Isso aí, Jesus Gonçalves, na inauguração do Centro Espírita né, de Santo Agostinho. Jesus Gonçalves é o que está entre duas senhoras, né? Uma de paninho branco na cabeça e uma outra que está de braço cruzado. Ele está no meio dessas duas senhoras aí. Esse é o Jesus Gonçalves, né? Já sem o nariz, né? Ele já não tinha o nariz por conta da hanseníase. Nesse período, Jesus Gonçalves une-se à nova companheira. Ele casou 3 vezes, Isabel Laureano, que essa tem um papel também fundamental na sua vida, a quem poucos meses antes da doença havia imposto a cegueira. Isabel Laureano era ranceniana e cega. Ninita, como era chamada carinhosamente por todos, era médio-vidente, sendo cega, e já havia adquirido essa fé de libertação quando conheceu Jesus Gonçalves. Mas foi a comunhão de ideias que os uniu até o seu desencarne. Amiga em todas as horas, era para Jesus o apoio que necessitava para empreender sua missão junto aos irmãos lancenianos. Apesar de cega, foi ela quem criou e dirigiu a cozinha que servia a sopa diária aos mais necessitados do hospital. Olha que trajetória incrível, né? Aí Jesus Gonçalves sentado, Ninita é a que está, né, do lado esquerdo, né, de quem está de frente para a tela do computador, né? E junto deles estão a Zaira Junqueira Pitt e Julinha Teca Golbesen, que eram duas que ajudavam muito naquela época o leprosário, né? E é interessante a gente perceber o seguinte: Jesus Gonçalves teve 3 esposas, casou 3 vezes. Na primeira, ele fortaleceu, né, a questão da paternidade, né? 6 filhos. A questão da paciência que precisava, né? Tendo em vista a trajetória da sua vida. Na segunda, ele viu como exemplo de uma mulher que abria mão de tudo para estar com o grande amor da sua vida. Então, ele conheceu o amor aí, né? E na terceira, Ninita, que era médium, e que, segundo se conta a história, os dois já têm uma trajetória de várias reencarnações. Eles estão vindo juntos em algum momento, eles se aproximam, né, por conta da sua caminhada. E vamos ver aqui. 20 dias antes de desencarnar, isso aí foi outra coisa também impressionante. Olha a figura dele como já está bem, né, debilitada com relação à hanseníase.
20 dias antes de desencarnar, um fato marcou profundamente Pirapitingui e o coração dos espíritas. Com a doença tendo-lhe consumido todo o corpo e também as cordas vocais, foi à sessão espírita e, para a surpresa das 300 pessoas presentes, os mentores da casa devolveram-lhe a voz. E aí fez uma preleção de quase 2 horas de elevados ensinamentos evangélicos. Ao término da preleção, Jesus simplesmente perdeu novamente a voz. Na semana seguinte, o fenômeno se repetiria pela última vez. Então, com muita dificuldade, ele foi até o centro espírita no dia da reunião doutrinária e lá a voz, ele já não tinha mais as cordas vocais, a Hanseníase já tinha, né, danificado todas elas, e mesmo assim os espíritos, né, fizeram ali, né, um trabalho e deram voz a Jesus Gonçalves para fazer uma preleção. Na semana seguinte, muita gente da cidade, sabendo do que ocorrera, teve muito mais do que 600, do que 300 pessoas, né, na reunião para ver se ia acontecer, e aconteceu. E foram só essas 2 vezes que aconteceu. Jesus Gonçalves, um homem integral. Ele sofreu muito nos últimos dias. E seu corpo estava completamente deformado pela doença, seu rosto transfigurado, e seus órgãos começaram a parar. Apesar das tentativas médicas, lentamente desligava-se do corpo físico. E sua alma então libertava-se de sua existência árdua e espinhosa, mas, sobretudo, purificadora. Pelo sofrimento, pôde encontrar o caminho que nos leva a Cristo, e pelo trabalho pôde plantar novas sementes na sua história. E em 16 de fevereiro de 1947 desencarna Jesus Gonçalves, o apóstolo de Pirapitingui, o poeta das chagas redentoras. Jesus Gonçalves, depois desencarnado, pediu que lhe chamassem Jesus, pois achava-se indigno de usar o mesmo nome de Jesus. Ele foi batizado como sendo Jesus Gonçalves, né? E ele pede para colocar o acento para que possa. E Jesus encontra Jesus. Foi necessário que viesse com a lepra no corpo para curar a lepra da alma. A lei de amor expressa-se no arrependimento, e o arrependimento expressa-se na reparação. E essa, uma das mais lindas poesias dele, né, que também foi musicada. Gratidão a Jesus. Ele vinha ao meu lado em noite escura, quando minha alma orava a angústia presa, através do evangelho da beleza, libertar-me da treva da amargura. Sublime da humildade de realeza, revelava-me a luz formosa e pura, que colhemos na carne que depura, torturada de dor e de tristeza. Agora, meu Jesus, que a prova é finda, deixa, Senhor, que eu te agradeça ainda o sofrimento, a chaga e a solidão. Recebe no esplendor do eterno dia o pranto que derramo de alegria nas preces pobres do meu coração, nas preces pobres do meu coração. E essa é a trajetória desse espírito que nos comove sempre. E eu só tenho a agradecer a esse amigo querido que me auxilia bastante na minha caminhada. E a nossa casa, que sob a sua tutela, sob o seu comando, vem aprendendo a ter paciência, tenacidade, liderança, amor ao próximo, tudo aquilo que ele nos passa. E principalmente com muita alegria, como ele fez durante as suas estadias nos 2 hospitais de Ranceniano. Muita paz e muita luz para todos nós, e muito obrigado, Alfredo, Marli, Thelma, né, e todos aqueles que estão envolvidos no trabalho, pela oportunidade de poder estar divulgando esse espírito querido. Muita paz, muita luz e muito obrigado.